Programa Vida Devocional, direto da IPPTV, a sua TV missionária. Como é bom poder chegar até você, trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. É sempre uma alegria saber que aí do outro lado existem corações com grande expectativa de ouvir a palavra de Deus. Afinal, esse é um momento mais do que especial, é o momento devocional, o nosso momento com Deus. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, diante da sua palavra, quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus em oração. Então eu quero convidar você e já encorajá-los a participarem do chat, deixando aqui nos comentários a sua mensagem e também os seus pedidos de orações, ok? Já temos algumas pessoas participando conosco, ok? Então, que bom que você está aqui. Eu quero, nesse momento, ler um texto bíblico com você. E o texto de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós leremos dos versículos 1 em diante, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito.
Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A partir do versículo 39, continuando, ainda diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Pai, aqui está a tua maravilhosa palavra. Eu te louvo, Deus, pela oportunidade de lê-la, porque quando nós abrimos a Bíblia e quando nós lemos a tua palavra, é a tua boca falando conosco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de também poder estar compartilhando da tua palavra com aqueles que nos assistem. Que o Senhor, que o teu Santo Espírito possa, Senhor, em nome de Jesus, operar grandemente nos corações, que sejamos transformados dia após dia para a glória do teu nome. E assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo onde as pessoas valorizam muito mais o ter do que o ser. As pessoas, elas estão sempre em busca de consumir as coisas, as pessoas sempre estão em busca de adquirir novos bens. Infelizmente, o ser, o caráter e também a espiritualidade ficou para segundo plano. As pessoas, elas se tornaram mais materialistas, se tornaram cada vez mais consumistas. Nós vivemos em um mundo onde o que vale é o prazer, é o ter, é o consumir. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo indo ao encontro de uma mulher para transformar a vida, o coração e a vida daquela mulher. Aqui nós estamos no início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você passar uma página anterior, você vai ver Jesus, no capítulo 3, tendo um diálogo com um homem religioso, um dos principais dos judeus, um homem nobre, um homem rico, um homem com um alto nível intelectual, um homem conhecido como mestre. O nome dele, Nicodemos. Jesus vai ao seu encontro, ou melhor, esse homem vai ao encontro de Jesus e ele vai às escondidas, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estava indo ao encontro de Jesus. Mas o fato é que, ao indagar Jesus dizendo que ninguém poderia fazer aqueles sinais e aquelas grandes obras que Jesus fazia se não viesse de Deus, então Jesus o confrontou, dizendo que era necessário que ele nascesse de novo para poder ser salvo, nascer de novo para poder herdar o reino de Deus. E aqui, depois de Jesus então frutificar no seu ministério, tanto ali na cidade de Jerusalém e na região da Judéia, no capítulo 4, no versículo 1, o texto diz que Jesus ficou sabendo que os fariseus soube da informação de que Jesus estava batizando, ou seja, que o ministério de Jesus estava frutificando muito mais do que o ministério de João Batista. E então Jesus resolve sair da Judéia e voltar para a Galileia, lugar onde ele iniciou o seu ministério. No versículo 3 diz: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província
de Samaria. E então Jesus, ele escolheu um caminho específico. Havia pelo menos 3 caminhos da Judéia até a Galiléia, e Jesus escolheu um caminho especial. Jesus escolheu justamente o caminho que passava no meio da terra dos samaritanos, mais precisamente numa cidade chamada Sicar, ou, como alguns teólogos defendem, a mesma cidade que no Antigo Testamento era conhecida como Siquém. Jesus, ele caminha naquela estrada, o horário era meio-dia, o sol escaldante, então Jesus para junto a um poço para descansar da sua caminhada, da sua jornada, e certamente para beber um pouco de água para aliviar a sua sede. Aqui nós encontramos, esse lado da natureza humana de Jesus. Aquele que é Deus, aquele que é Senhor, aquele que é Criador, aquele que é o Todo-Poderoso, mas que se fez homem, que viveu com as mesmas limitações que todos nós, seres humanos, temos. Jesus ali teve sede. Jesus ali estava cansado. A sua natureza humana necessitava descansar, necessitava saciar a sua sede. Mas havia uma sede maior no coração de Jesus. É a sede de salvar pecadores. Jesus não escolheu em vão, nem por acaso, aquela estrada, mas intencionalmente o nosso Senhor e Mestre, ele queria ter um encontro para salvar uma pecadora, uma mulher que nós não sabemos o nome, mas é conhecida como a mulher samaritana. Essa mulher sai da sua casa e desce até aquele poço num horário improvável para as pessoas estarem por causa do calor intenso do horário de meio-dia, mas certamente aquela mulher também não estava naquela hora por acaso. Ela era uma mulher marginalizada. Ela era uma pessoa que vivia às margens da sociedade. E nós veremos no texto que era uma mulher que infelizmente era conhecida na sociedade como uma mulher adúltera ou prostituta. E por causa disso, ela vivia então escondida. Ela ia àquele local num momento onde não havia ninguém, mas ela achava que não tinha ninguém. Mas ali ela encontrou sim alguém que transformaria completamente a vida dela. E Jesus intencionalmente então busca um diálogo. Então, nós vemos, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fazendo eco a um teólogo conhecido, dizendo que ali Jesus, ele teve algumas estratégias para salvar uma vida. E assim foi. Jesus, estrategicamente, intencionalmente, Jesus buscou um diálogo com aquela mulher quando ele chegou até ela e pediu: dá-me água, dá-me de beber. E aquela mulher, espantada por aquele pedido, ela retrucou, dizendo a Jesus: como tu, homem judeu, pede-me de beber a mim que sou mulher samaritana. E isso porque havia uma intriga, uma briga, uma dissensão entre os judeus e os samaritanos. Havia um preconceito muito grande dos judeus contra os samaritanos. E para nós entendermos isso, é necessário nós voltarmos um pouco na história e relembrarmos quem foi o povo samaritano, quem era o povo samaritano. Depois da morte do rei Salomão, Israel ficou dividido entre 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, Jerusalém, que tinha Judá, que tinha como capital Jerusalém. Já o reino do norte, Israel, que tinha como capital
justamente Samaria. Nessa divisão do reino, nesses dois reinos, no reino do norte, nunca houve dentre os seus reis um rei que temesse verdadeiramente ao Senhor e que seguisse os caminhos do Senhor. Mas eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus trouxe juízo a Israel e a terra de Samaria, quando levantou a Síria para que levasse cativa o povo de Israel. E o povo de Israel, quando voltou à sua terra, foi um povo que voltou e que se misturou com outras nações, virou um povo miscigenado. E não por causa da miscigenação racial, mas especificamente por causa do sincretismo religioso. Então ali havia um povo religiosamente sincrético, idólatra, e por isso os judeus. Por isso o povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles tinham esse preconceito com o povo de Samaria. Mas Jesus é aquele que rompe todas as barreiras raciais e étnicas. Jesus é aquele que quebra todos os paradigmas e preconceitos para salvar e transformar a vida de uma pessoa. E assim Jesus fez. E Jesus, buscando um diálogo com ela, estrategicamente, falou para ela, a partir do versículo 10, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu é quem pediria, dá-me de beber, e eu te daria a água viva. A mulher ainda disse, como? Se tu não tens de onde tirar essa água? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? E aqui Jesus vai até ela e oferece a maior oportunidade da vida daquela mulher. Porque Jesus é aquele que é superior, sim, a Jacó. Jesus disse, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E então a mulher disse, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Mas Jesus, conhecendo aquela mulher, olhou no mais profundo do coração dela e viu que a real necessidade daquela mulher não era a necessidade de uma água para saciar a sua sede física, fisiológica, mas era uma sede de salvação, uma sede de Deus. E por isso Jesus diz a ela, tudo bem, eu vou te dar dessa água, mas vai primeiro e chama o teu marido. E essa mulher disse, eu não tenho marido. Jesus disse, bem disseste, não tendes marido, porque você já tiveste 5, e este que agora você está não é o teu marido. E aquela mulher espantada, então disse, Senhor, vejo que tu és um profeta. Jesus é aquele que conhece as nossas necessidades. E Jesus conhecia qual era a real e verdadeira necessidade daquela mulher. Ela acreditava que estava em busca ali de uma água para saciar a sua sede fisiológica, a sua necessidade fisiológica, mas havia uma necessidade que gritava, que latejava dentro do coração e da alma daquela mulher. E Jesus foi justamente no alvo. E eu quero, meus irmãos e meus amigos que me assistem, falar para você que Jesus, Ele é nossa maior necessidade. Todos nós, temos uma necessidade, uma sede no nosso interior. E isso porque todos nós fomos criados com uma semente da divindade em nós. Todos nós nascemos essencialmente religiosos. Todos nós temos uma necessidade de nos relacionarmos com Deus.
Todos nós temos uma sede de adoração ao verdadeiro Deus. E aqueles que conhecem o verdadeiro Deus, que adoram o verdadeiro Deus, eles conseguem ser saciados dessa necessidade. Mas infelizmente existe pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro Deus. Essas pessoas, se elas não podem adorar o verdadeiro Deus, elas estão cegamente tateando em busca de Deus e por isso criam ídolos para adorar. Estão em busca de saciar essa sede em muitas outras coisas, e assim nós vemos essa mulher. Todos nós temos essa necessidade. Há um vazio existencial dentro de nós que somente Deus pode completar. Quando Jesus ofereceu a água que saciaria a sede daquela mulher, ela pensou que ela nunca mais precisaria sair da sua casa em um horário improvável, debaixo de um sol escaldante, para tirar água daquele poço, para saciar sua sede fisiológica e então levar água para casa para suprir suas necessidades domésticas. Ela estava apenas olhando para a sua necessidade material. É por isso que Jesus disse para ela: vai e traz o teu marido que eu vou te dar esta água. E quando ela respondeu que não tinha marido, Jesus disse: bem disseste, tu não tens marido, porque já tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Aquela mulher era uma pessoa que estava buscando a sede de felicidade, saciar essa sua necessidade, essa sua sede de felicidade no lugar errado. Ela estava buscando nos relacionamentos. Ela já tinha passado por 5 relacionamentos. Já tinha se decepcionado com 5 homens diferentes. E ela ainda estava insistindo em buscar a sua felicidade nos relacionamentos. E agora ela estava vivendo um relacionamento extraconjugal, ilegal. Ela estava em um relacionamento de adultério. E nós sabemos, meus irmãos, que em nenhum outro lugar nós encontraremos a felicidade. Porque a felicidade não é algo para se ter. As pessoas, elas querem ter a felicidade. Nada pode trazer-nos e dar-nos a felicidade como uma coisa, como um objeto. Porque a felicidade está no ser e não no ter. Nós acreditamos, se nós tivermos aquela pessoa ao nosso lado, nós seremos felizes. Se nós tivermos uma realização pessoal na área financeira, nós seremos felizes. Se nós tivermos realização profissional, se nós tivermos uma realização acadêmica, se nós formos pessoas bem-sucedidas financeiramente, nós seremos felizes. Se nós tivermos coisas materiais e vamos atrás do consumismo, acreditando encontrar nisso a felicidade, nós não encontraremos. A nossa felicidade está em ser transformado à imagem e semelhança daquele que é o nosso Senhor e Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não encontraremos a felicidade, nós não encontraremos aquilo que saciará essa sede, que preencherá esse vazio em nenhum outro lugar. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo se apresentou a ela como aquele que é o único que pode saciar a sede daquela mulher. No diálogo, a mulher ainda tentou falar de questões religiosas, falando acerca da adoração dos samaritanos, mas Jesus, confrontando-a e conduzindo-a ao ponto em que ele queria, Jesus disse: vocês não sabem o que fazem, porque a verdadeira adoração não está em um lugar,
não está em uma coisa. A verdadeira adoração está quando nós adoramos a Deus, ao Pai, em espírito, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, aqueles que são moradas do Espírito Santo, aqueles que são guiados, conduzidos e que recebem o auxílio da intercessão do Espírito Santo. Somente esses podem adorar a Deus, porque Deus é Espírito e Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito, mas não somente em espírito, mas também em verdade, porque Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que têm essa verdade, o Evangelho como centro da sua vida, aqueles que têm Jesus como centro da sua vida. Nossa adoração, ela é cristocêntrica, ela é baseada nos preceitos estabelecidos, bem estabelecidos pelos princípios da palavra de Deus. Por isso, a nossa adoração, ela é também em espírito e também em verdade. E mais, Jesus, ele conduz essa mulher para dizer que a salvação vem dos judeus, porque há uma promessa gloriosa. A verdadeira adoração está baseada nessa promessa, na promessa que no Antigo Testamento dizia que o Messias, aquele que viria redimir e restaurar todas as coisas, que esse Messias viria, e ele é o Cristo, e ele veio, e a nossa adoração, meus irmãos, está baseada justamente nessa verdade de que Cristo veio, e ele é o nosso mediador entre nós e Deus, entre Deus e os homens, e é por meio dele que nós somos feitos verdadeiros, uma geração de sacerdotes. O véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso a Deus e podemos adorar a Deus em espírito e verdade por meio de Cristo. E nós louvamos a Deus, porque Jesus se revelou àquela mulher como sendo o Cristo. Eu, o que te falo, eu sou o Cristo. Eu sou aquele onde converge todas as coisas, onde o homem pode encontrar redenção, restauração e encontrar a verdadeira felicidade. Só eu posso saciar a sede que você tem no seu coração. O Senhor falou àquela mulher e aquela mulher entendeu isso. E no texto, no versículo 28, diz que então aquela mulher, ela deixou o seu cântaro e então foi à cidade, às pessoas, aos homens daquela cidade, para então proclamar o Evangelho, ou seja, dizer que o Cristo veio, que ele revelou as coisas que estavam no coração dela e que agora esse sinal dela ter deixado o cântaro é um sinal de que ela agora não estava mais em busca daquela água material para saciar uma sede espiritual. Que agora ela estava disposta a abandonar os relacionamentos ilícitos e a busca da felicidade em pessoas, em humanos, em coisas, em relacionamentos, ou mesmo numa religiosidade vazia, mas que ela encontrou aquele que é o centro, aquele que pode dar verdadeiramente a felicidade a ela. E o texto, a partir do versículo 39 ao 42, vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do testemunho dela. Ela virou uma missionária. Jesus transformou a vida daquela mulher, saciou a sede daquela mulher, e agora ela virou uma missionária, porque ela passou agora a proclamar o Evangelho, e muitos samaritanos creram, pediram para que Jesus ficasse com eles. Jesus ficou por 2 dias na cidade de Samaritanos, e muitos creram no Senhor Jesus e foram salvos para a glória de Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, todos nós temos uma necessidade. O nosso âmago você não vai encontrar em nenhum outro lugar, nenhuma outra coisa. Você não vai conseguir saciar isso se não for em um único lugar, que é Jesus. Que hoje você possa abandonar todas as coisas e tudo aquilo, toda idolatria, todo ídolo que você criou, para buscar satisfação nessas coisas, que você abandone tudo isso
e você entenda que somente Jesus é aquele que pode te dar satisfação verdadeira. Somente Ele pode saciar a sua sede, porque Cristo é a nossa maior necessidade. Entregue a sua vida a Ele. Entregue os seus projetos a Ele. Entregue os seus sonhos. Entregue tudo a Ele. Creia que Ele é aquele que vai transformar a sua vida. Se para Nicodemos, no diálogo com Nicodemos, Jesus falou que era necessário nascer de novo. Jesus foi aquele que lá na cruz morreu para que nós tenhamos vida, vida eterna. Porque essa foi a promessa de Jesus para aquela mulher. Se ela bebesse dessa água, essa água faria com que jorrasse uma água viva do seu interior. E a recompensa seria a vida eterna. E ela creu nisso. Jesus foi aquele que lá na cruz, Ele disse, tenho sede, para que todos nós pudéssemos ser saciados pelo Evangelho e pela vida gloriosa que Ele, através do seu Espírito, fazendo morada em nós, Ele nos dá a vida abundante e a vida eterna. Que você desfrute disso, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos e amigos que participam comigo nesse momento. Nós temos aqui a Delva, o Jorge, a Dirce, a Maria Borges e tantas outras pessoas que estão conosco, Senhor, participando desse momento de vida devocional. Que o Senhor possa estar visitando-os com a sua graça, com o seu poder, transformando, assim como o Senhor transformou a vida e a história da mulher samaritana. Que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas e que elas possam encontrar a verdadeira satisfação. Cristo, a nossa maior necessidade. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.